paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs, louvado seja o nome do Senhor. Mais uma oportunidade que o Senhor nos concede, este ano de 2022 que se inicia, e nós vamos dar início mais um trimestre da nossa escola bíblica dominical. Já quero assim desejar a você um feliz ano novo, que Deus possa dar o crescimento espiritual na tua vida, em cada lição, em cada aprendizado que vamos fazer, estudar durante esse trimestre, e que Deus abençoe tanto você quanto a tua família, os teus filhos, e nós aqui da Escola Bíblica Dominical desejamos a você um feliz ano novo. Estamos aqui, mais um ano, vamos iniciar. O nosso pastor tinha comentado conosco nos últimos cultos, nós estamos aqui para iniciar um plano de leitura da Bíblia, Nós vamos lançar para todos vocês aí na igreja, nós vamos ter um propósito de estar lendo a Bíblia, inteira. Isso, tem irmãos que ainda não leram a Bíblia por inteiro, leram alguns livros, mas nós vamos fazer este propósito, e eu já convido a você que entre neste propósito. O ano está iniciando, e quando o ano inicia, temos o costume, às vezes, de fazer algumas promessas. Não, eu vou fazer um exercício esse ano, eu vou começar uma academia, ou eu vou começar um curso. Comece, iniciando na Escola Bíblica Dominical, esse ano, tanto você, quanto a sua esposa, os teus filhos. Venha participar conosco desse trabalho tão lindo e tão especial. E eu garanto a você que a sua vida vai mudar. Tem um pastor que ele diz assim, que quando você lê a Bíblia todo dia, é como você tomasse banho todo dia. Se você não lê a Bíblia, você não vai se limpar da sujeira que às vezes o mundo nos proporciona. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, esse primeiro trimestre, nós estamos iniciando, o título da nossa lição, da nossa revista, vai ser A Supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Então, nós vamos iniciar esse ano, já de 2022, falando sobre a nossa Bíblia. Como que chegou essa Bíblia nas nossas mãos? Como que chegou à conclusão de 66 livros? Como que foi escolhido isso? A primeira lição, ela vai falar sobre a autoridade da Bíblia. A segunda vai falar sobre a inspiração divina da Bíblia, a inerrância da Bíblia, a escritura da Bíblia. A quinta, como ler as Escrituras. A sexta, a Bíblia como um guia para a vida. Sétima, a Bíblia transforma as pessoas. A oitava lição, a lei e os evangelhos revelam Jesus. As histórias e as profecias falam ao coração. As profecias despertam e trazem esperança. Lucas, Atos, o modelo pentecostal para os nossos dias de hoje. As epístolas instruem e formam os cristãos. A leitura da Bíblia e a educação cristã. Então, são lições de muita importância para os nossos dias de hoje, e eu creio, sem sombra de dúvida, se você não só lê a Bíblia, mas estudar a Bíblia e aplicá-la ela em sua vida, você vai ver a diferença daquele que estuda, daquele que aplica, só aquele que lê de vez em quando, ou lê relaxadamente. Você vai ver a diferença que vai fazer na tua vida esta palavra do Senhor. Glórias a Deus. A primeira lição, então, ela vai falar sobre a autoridade da Bíblia. O nosso textuário diz assim: bem-aventurado os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Está lá no Salmos, capítulo 119, versículo 1. E a verdade prática: a Bíblia Sagrada é a autoridade final da nossa regra de fé e prática.
A nossa leitura bíblica em classe, quem não tem a revista ainda, se encontra em Salmos, no capítulo 119, nós vamos ler do versículo 1 ao 8, que diz assim: Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurado os que guardam os seus testemunhos e buscam de todo o coração, e não praticam a iniquidade, mas andam em seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder ou eu observar os teus estatutos. Então, não faria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos, não me desamparareis totalmente. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. O primeiro ponto aqui desta lição de hoje vai falar sobre a origem da Bíblia e a revelação divina. Eu já quero ler um texto aqui com vocês, que se encontra na carta de 2 Pedro, capítulo 1, vamos ler o versículo 20 e o 21, que diz assim: Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens, da parte de Deus, falaram movidos pelo Espírito Santo. Então, nós vamos falar sobre a autoridade da Bíblia. A Bíblia, irmãos, é um livro muito antigo. Talvez você esteja ela aí no seu colo aí, e ela está com a impressão que foi impressa agora, 2021, né, no final de 2021. Mas é um livro muito antigo, muito antigo. O primeiro livro da Bíblia, ele foi escrito em 1500 a.C. Alguns acham que foram até 2000 a.C. Foram os 5 primeiros livros de Moisés, né? Que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, esses 5 primeiros livros. Então, alguns acham que foi escrito há 2000 anos antes de Cristo. Olha como que é antigo, né, este livro. E o último livro da Bíblia foi escrito cerca de 2000 anos, provavelmente o Evangelho de João, no ano 80, né, antes de Cristo. Então, o que você tem na sua mão é um livro mais antigo, é um livro bem antigo mesmo, que é a Bíblia. Agora, por que esse nome Bíblia, né? Se você for procurar na Bíblia, você não vai achar o nome Bíblia. Por que foi dado esse nome Bíblia? Aí, a palavra grega, né, essa palavra Bíblia é uma palavra grega, que ela significa coleção de livros. Então, ela tem vários livros dentro, né, formando-se uma coleção de livros que forma-se a Bíblia. Então, a Bíblia é uma palavra grega, você não vai encontrar esta palavra Bíblia dentro da Bíblia. É até um comparativo, né, mano? Foram escritos por 40 autores, né, diferentes. A maioria desses autores eram judeus. Então, foram escritos por mais de 40 autores, em lugares diferentes, em tempos diferentes, em épocas diferentes. A maioria dessas pessoas eram todas judeus. A não ser, né, o gentil Lucas, né, que escreve o Evangelho de Lucas e também Atos dos Apóstolos. Né? Ele não era um judeu, ele era um gentil. E a maioria desses homens, eles viveram no Antigo Oriente. Então, a cultura, a civilização que não existe mais hoje, irmãos, né? Essa região hoje é o Irã, Turquia, Síria, Líbano, Egito e Israel, tá? Então, você aqui já dá para você entender que a Bíblia é uma coleção de livros, certo? A Bíblia ela tem duas partes. A primeira parte
é o Antigo Testamento. Ele é composto por 39 livros, né? Livros a escrita dele foi no hebraico e também no aramaico. Então, o Antigo Testamento, foi escrito no hebraico e no aramaico, algumas partes. E a segunda parte, né, é chamada de o Novo Testamento. Ele é composto de 27 livros, escrito no grego. Os judeus, irmãos, eles não chamam o Antigo Testamento, eles não falam de Antigo Testamento. Por quê? Porque eles não crêem no Novo Testamento. Então, se eles não crêem no Novo Testamento, por isso que eles não chamam de Antigo Testamento. Para eles, né, as Escrituras ou a Torá. Eles chamam de Torá ou as Escrituras, tá? Então, eles não chamam de o Novo Testamento. Eu, às vezes tem algumas versão que fala o Velho Testamento, né? Mas eu gosto de chamar Novo Testamento e Antigo Testamento. Por quê? Porque tudo aquilo que é antigo é valioso, né? Você vai ver um carro antigo que você vai vender, ele vale muito. Um relógio antigo, ele vale muito. E um relógio velho? Ele não vale nada. Um carro velho também não vale nada. Então, quer dizer, eu chamo de antigo porque é valioso, né? Eu gosto dessa palavra antiga, eu não gosto da palavra velha. Então, a Bíblia hebraica, elas são divididas em 3 partes. A Bíblia dos judeus. Lei, né, que é os livros de Moisés. Tem a outra parte, que é os profetas. E a outra parte, que é os escritos, né? Na nossa Bíblia, Daniel entra como um profeta. Já na Bíblia dos judeus, Daniel não é como um profeta. Por quê? Porque ele não profetizou assim, diz o Senhor e tal. Então, eles, no canon, né, dos judeus, eles não confirmou como Daniel como um profeta. Então, ele colocou como escritos, né? Já na nossa Bíblia, Daniel entra como profeta, porque Daniel ele foi um vidente, né? Ele teve sonhos e tal, e aí eles não colocou Daniel como um profeta. Então ele entrou sim como um escrito, né, Daniel. Os mesmos 39 livros que tem na nossa Bíblia, tem também na do judaico, né? Os 39 livros que tem na nossa, do Antigo Testamento, é o mesmo 39 livros que tem na Bíblia judaica, é o mesmo. Então, eles aceitou, né, como palavra de Deus, como palavra inspirada por Deus, esses 39 livros, né? O Novo Testamento, irmãos, são livros escritos por cristãos que foram adicionados ao canon hebraico. Os 4 evangelhos, o livro, a nossa Bíblia ela tem aqui 4 partes, né, na divisão. Então, no Novo Testamento, nós temos os 4 evangelhos, os livros históricos, né, que vamos falar de Atos, as cartas paulinas e as cartas gerais, terminando com o Apocalipse. Então, esse Novo Testamento, ele foi escrito por cristãos, certo? Esse Novo Testamento, ele foi escrito no grego, tá? Já não foi mais no hebraico e nem no aramaico. Até porque o hebraico, quando eles vão para o exílio, eles perdem esta escrita, essa fala, no exílio. Então, quando muito voltam, né, eles já não têm mais esse hebraico. Muitos, os que falavam mesmo eram só os sacerdotes, né, e os sumos sacerdotes que falavam mais o hebraico. Então, esse grego, no Novo Testamento, que eles falam, é o koiné. Mas tem um grego moderno, que é o demodic, que, na verdade, já é diferente deste koiné, né? Então, os judeus com cristãos, eles receberam o Antigo Testamento como as Escrituras de Deus, infalíveis e inspiradas por Deus. Então, eles passou aqui no canon, né, que significa a régua, né,
o Cânon passou nesse critério e eles chegaram a uma conclusão que esses 39 livros foram inspirados por Deus, foram as Escrituras de Deus. Então, infalíveis e inerrante à palavra de Deus. Então, o tema central da Bíblia, desses 66 livros, ele vai falar da revelação de Deus, de um Deus triuno que fez de si mesmo. Então, ele vai falar da revelação de Deus, esse próprio Deus se revelando a nós, ser humano. Então, primeiro ponto aqui, ele fala da criação, está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 2. Vai falar sobre a queda do homem, né, o capítulo 3. O capítulo 3, irmãos, é o capítulo mais triste da Bíblia. Vai falar da queda do homem, quando o homem cai, né, é a parte mais negra, mais escura. E a parte 3 vai falar da redenção, que ele começa em Gênesis capítulo 4 e vai até o Apocalipse. E no Apocalipse é a última parte que vai falar da consumação. Então você vê que na parte 3 da redenção, a Bíblia ela fala sobre os atos de salvação para o ser humano. Olha que interessante, né? Do capítulo 4 de Gênesis até o livro de Apocalipse, Deus vai se revelar a nós, ser humano, um plano de salvação, de redenção para a minha alma e para a sua alma. Interessante, né? Criação, queda, redenção e consumação. Então, o centro da Bíblia, Deus, através de Jesus, para a salvação da humanidade. Então, o centro da Bíblia, né? Ele apresenta Jesus como o único caminho salvador da vida do ser humano. Agora, tem outras religiões, né, que têm os seus livros também. Como nós temos a Bíblia, tem outras religiões que têm os outros seus livros também, que nem o muçulmano. Os muçulmanos eles têm o Alcorão, né? É o livro de fé deles. Os hindus eles têm os Vedas. Os budistas têm os escritos de Buda. Respeitamos, né, irmãos, porque são religiosos, mas nenhum deles, irmãos, nenhum deles tem a revelação verdadeira do próprio Deus, que nem a Bíblia Sagrada. Somente na Bíblia há a revelação de Deus. Olha, se você não sabe, já passaram-se muito tempo, né? A gente estamos falando aí de um livro muito antigo, e já tentaram, irmãos, acabar, destruir a Bíblia. Já tentaram, de todas as formas, aniquilar a Bíblia. Mas você vê como que é algo de Deus, porque é o livro mais vendido e mais lido até hoje. Nós estamos aí em 2022 e é um dos livros mais vendidos e mais lido até hoje, para a glória de Deus, né? Há uma história muito grande, irmãos, até a Bíblia chegar em nós. A gente, às vezes, estamos assim, com a Bíblia, né, aí no seu colo, na sua mão, na sua casa, mas para essa Bíblia chegar até mim, até você, houve uma história muito grande, houve muita coisa que aconteceu para essa Bíblia, para esses 66 livros, chegar até mim e até você. Então, como que a Bíblia foi formada? Como que formaram a Bíblia? Como que essa coleção de livros chegaram até nós? Nós estamos falando aqui da autoridade da Bíblia, tá, irmãos? É a primeira lição de hoje, desse trimestre. E a origem da Bíblia é a revelação divina. Não havia somente esses 66 livros. Não havia só esses 66 livros. Havia muitos livros. 250 anos antes de Cristo e também 250 anos depois de Cristo, em 500 anos, houve muitos livros, muitas literaturas que foram escritas e aí lançadas também, até por judeus e por cristãos, né, essas literaturas, mas nós vamos ver que elas não passaram pelo cânon, né, pelo cânon tanto dos judeus como dos próprios cristãos. Pelos judeus e pelos cristãos. Como chegou, né, esses 66 livros a nós? A igreja cristã ela reconheceu no século IV
esses livros inspirados por Deus. Como eu falei, o cânon ele significa medida, né? Então, a medida fixa. O cânon do Antigo Testamento, os 39 livros, e do Novo Testamento, os 27, que formam 66 livros, a igreja ela rejeitou essas escritas que foram antes de Cristo, 250 anos antes de Cristo, e para você entender melhor, o último profeta do Antigo Testamento foi Malaquias. E aí fica-se um bom tempo até chegar num outro profeta, que era João Batista. Essa lacuna, esse vazio, foi um tempo de 400 anos. Então, nesse período todo, houve muitos livros que foram lançados e literaturas nesta lacuna, nesse espaço, que eles tentaram preencher, né? E a igreja ela rejeita esses livros, essas literaturas, mas assim, não foi assim, esse livro aqui não é inspirado. A igreja não tinha também essa autoridade para fazer isso, para tirar esses livros. Então, eles usaram alguns critérios, né, nessas literaturas. E é como você escrevesse um livro, colocasse o nome de uma pessoa, vamos dizer, famosa, como Abraão. Aí alguém escrevia um livro e colocava que o autor era Abraão. Aí saiu o livro de Enoque, de Moisés, muitos outros livros, né? Além desses 39 que a gente já conhece. Então, esses livros não foram escritos no hebraico. Eles perderam o hebraico quando foram no cativeiro. Então, no aramaico. Só usavam o hebraico os sacerdotes no templo e alguns judeus, né? Os judeus, ele não perseverou, preservou nada. O que foi escrito em grego, os cristãos que preservou esses livros apócrifos. Então, o que acontece? Esses livros foram escritos, não foram escritos no hebraico, por isso os judeus eles não consideraram, não passaram no cânon deles, né, sobre um livro inspirado por Deus, e eles tiram esses livros. Só que esses livros também não foram preservados por eles. Quem preservou eles foram os próprios cristãos que preservou, né? E aí tem alguns livros que a gente conhece, que a gente ouve até falar hoje, e às vezes você fala, mas de onde surgiu certos tipos de assunto? São dessas literaturas, são desses livros. Alguns livros que eu marquei aqui: Apocalipse de Moisés, A Ascensão de Israel, A Ascensão de Moisés, Epístola de Aristeia, livro dos Jubileus, primeiro livro de Enoque, quarto livro dos Macabeus, 4 livros dos Macabeus, né? Narra a história dos judeus, esses livros dos Macabeus, os 3 livros de Enoque, Testamento dos Patriarcas, né? O Testamento dos 12 Patriarcas, livro de Baruque, Eclesiastes, Tobias, Judite. Aí você vai ver, esses são os apócrifos mais conhecidos e produzidos nesse período antes de Cristo e por judeus escritos em grego. Então, esses são os apócrifos que foram escritos nesse período, né? E como eles não foram escritos no hebraico, e aí os judeus não consideraram eles como livros inspirados. Não passou no cânon. Esses são os apócrifos mais conhecidos por nós, né? Tem muitos outros, irmãos, tem muitas outras literaturas. Os próprios judeus não aceitavam esses livros como os inspirados por Deus. Os cristãos rejeitavam livros escritos por cristãos também. A quantidade de evangelhos, quando a gente entra para o Novo Testamento, a gente vai ver 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas, irmãos, se você for analisar e estudar, você vai ver que existiu mais de 100 evangelhos, né? Evangelho de Tiago, Evangelho da infância de Tiago, Evangelho de Tomé, Evangelho árabe da infância, livro do nascimento de Maria, a história de José o carpinteiro, o Evangelho dos Nazareus, o Evangelho de Bitonitas, o Evangelho de Judas, e vai indo, né? E você começa
vê algumas histórias e você vê que não está na Bíblia. Aí você se pergunta assim, de onde que surgiu essa história? De onde que esse irmão trouxe? Vem desses evangelhos. É a mesma coisa, né, quando a gente fala assim dos 3 reis magos, né? Os 3 reis magos. E aí você vê que aquela gruta que faz aquela, né, o presépio lá de Jesus, mas a Bíblia não fala que 3 reis, né? Ela não fala de 3 reis. E nem numa gruta, né? Foi numa estribaria onde Jesus ali nasceu. Aí você vê alguns assuntos que você fala assim, poxa vida, de onde que surgiu isso? É desses evangelhos que surgiram isso, né? E tem até um filme que saiu aí faz tempo, né? Que surgiu, o Código da Vinci. Ele vai falar que Jesus era namorado de Maria Madalena. Onde que surgiu isso? Foi desses evangelhos, irmãos. Esses assuntos foi desses evangelhos. Eu já ouvi alguns pregadores falando que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo e João morreu num tacho de óleo quente. Aí você vê assim, você lê a Bíblia, você não vê esses assuntos na Bíblia. Da onde que surgiu? Da onde que surgiu esse assunto? Foram desses evangelhos, né? E tem uns evangelhos desses daí que não passou no canon, né? Que fala que Jesus, ele, quando era na infância de Jesus, teve um menino que bateu nele e ele, com uma palavra, ele matou o outro menino. Tem uma outra história que onde Jesus passava, né? Ele pisava, nascia flores e as borboletas saíam voando. O menino Jesus diz que ele encontrou um passarinho uma vez morto e ele pôs a mão no passarinho, o passarinho ressuscitou, saiu voando. É cada história, irmãos. É até interessante que você pesquisar e ler, que parece até uma história que você dá muita gargalhada, que você vai achar muita graça. Então, além desses 4 evangelhos que nós conhecemos, existem muitos evangelhos que eles criaram. Por quê? A Bíblia ela não relata muito sobre a infância de Jesus. O que nós sabemos mesmo foi quando Jesus, né, foi ao templo e ele se perde ali, que ele começa a conversar ali com os principais ali do templo ali, e a sua mãe se perde ali. Aquele ali é o único texto que fala sobre a infância de Jesus. Mas o ser humano, às vezes, irmãos, para ele... a curiosidade, o que aconteceu na infância de Jesus, como que Maria criou, como que era José, o carpinteiro, e aí eles contam muita história. Quando o povo, né, eles vieram do cativeiro, eles contaram as histórias que acontecia lá no cativeiro, então isso foi tudo virando literatura, tudo viraram um livro, né? E interessante como que a igreja escolhe. Então houve alguns critérios. Esses livros eles foram inspirados por Deus. Eles colocaram 3 critérios. O primeiro critério, apostolicidade. Então, apóstolo de Jesus Cristo, escrito por um apóstolo ou próximo de um apóstolo. Então, o livro ele vai passar num canon se foi um apóstolo que escreveu ou pessoa próximo ao apóstolo que escreveu esse livro. Apostolicidade do livro. Segundo, concorda com o ensino dos apóstolos. Aquilo que estava sendo ensinado. Se no ensino dos apóstolos não estava em concordância do que os apóstolos ensinou, não passava no crivo, não passava no canon, né? Tinha que ter uma concordância. E a universalidade, né? A igreja começou em Jerusalém, se espalhou por muitas regiões, né? Então, aí tinha-se essa universalidade, batia-se o assunto que falava numa região, na outra também região, e aí eles casou, e por isso, irmãos, que às vezes você vê falando sobre purgatório, oração pelos santos, isso tudo, irmãos, né, estavam-se nesses livros apócrifos, o qual eles não passou, né? Não passou pelo cânon, né? Não passou por esta medida, né? Exata, correta. E aí, o que acontece? Nós temos hoje esse
66 livros da Bíblia, né? O qual nós sabemos que foram escritos por homens, mas lemos aqui no texto, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Louvado seja o nome do Deus, né, irmãos? O segundo ponto aqui, a evidência da sua autenticidade da Bíblia. A palavra autenticidade, ela tem origem no grego, autenes, como significado daquilo que é verdadeiro. Quando aplicado às Escrituras, o termo indica a autoridade da Bíblia. Nesse sentido, a Bíblia autentica a si mesma. Dentre as evidências internas destacam-se a unidade e consistência. No período aproximado de 1600 anos, a Bíblia foi escrita em 2 idiomas principais e um dialeto, por cerca de 40 pessoas de diferentes classes sociais, em lugares e em circunstâncias distintas, que abordaram centenas de temas. Apesar de todas essas implicações, o conteúdo bíblico é consistente e seus escritos se harmonizam, formando um todo, sem qualquer contradição. Vamos ler lá em Salmos, capítulo 18, irmãos. Salmo, capítulo 18. Vamos ler esse texto aqui, que é muito importante. No capítulo 18, e no versículo aqui 30, quando Deus, o seu caminho é perfeito, a promessa do Senhor é provada, ele é um escudo para todos que nele confiam. Pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Ele é o Deus que me cinge de força e toma perfeito o meu caminho. Faz meus pés como os das corças e me coloca em segurança nos lugares altos. Adestra as minhas mãos para a peleja, de sorte que os meus braços vergam um arco de bronze. Capítulo 33 e o versículo 4, de mesmo Salmo. Capítulo 33 e versículo 4. Diz assim: porque a palavra do Senhor é reta, e todas as suas obras são feitas com fidelidade. Glórias ao nome do Senhor. Então, sem sombra de dúvida, a palavra de Deus, ela é inerrante, é infalível. Esta palavra, ela foi inspirada por Deus através destes homens e chega até mim e até você como a palavra de Deus. Sem sombra de dúvida, irmãos, a mensagem da Bíblia, a supremacia da Bíblia, a expressão latina, ela sola Escritura, confirma que somente a Bíblia é a regra infalível e a autoridade final em matéria de fé e prática. A nossa declaração de fé, ela professa que a Bíblia fornece o conhecimento essencial e indispensável à nossa comunhão com Deus e com o nosso próximo. Assim sendo, não necessitamos de uma nova revelação extraordinária para a nossa salvação e o nosso crescimento espiritual. Significa que todas as doutrinas necessárias para a salvação já nos foram transmitidas pelas Escrituras e que nenhuma tradição humana pode acrescer ou retirar coisa alguma. Assim, ratifica-se que a Bíblia é a fonte final de autoridade. No capítulo 22 de Apocalipse, vamos ver aqui, capítulo 22, e no versículo 18, vamos ler o 18 e o 19, diz assim: eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste livro.
E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão descritas neste livro. Então, nós não podemos nem acrescentar e nem tirar. Tudo que colocamos além do que está escrito aqui se torna-se uma heresia. E tudo também que tiramos, torna-se também uma heresia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o poder da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem poder. Estamos aqui, eu estou aqui hoje pelo poder da palavra de Deus. Você está na presença de Deus pelo poder desta palavra, porque a palavra de Deus, ela diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então foi a verdade que te libertou, não foi mentira, foi a verdade. A palavra de Deus, ela é a verdade, ela liberta a pessoa, Então, através desta verdade, estamos aqui. E aí a Bíblia diz assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, estamos livres, do pecado, da culpa do pecado, estamos livres deste jugo do pecado, não estamos mais debaixo desse jugo. Nós hoje estamos livres pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem poder. O seu poder se assemelha ao fogo que consome e purifica, bem como um martelo que despedaça a penha. Qualidades do fogo e martelo indicam que nada pode impedir o cumprimento da palavra de Deus. O seu poder também é capaz de derrubar fortalezas espirituais que fazem oposição ao conhecimento divino. A palavra de Deus tem poder, tal qual uma espada, para penetrar no mais íntimo do ser humano e julgar os pensamentos e intenção do coração. Vamos ler esse texto, está lá em Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Olha que interessante esse texto. Hebreus capítulo 4 e verso 12, que diz assim: porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Irmãos, às vezes você vê uma pessoa com um braço engessado, às vezes aconteceu ali uma fratura exposta, todo mundo está vendo, Você vê ela por fora. Mas às vezes tem pessoas que está ferida na alma, está ferida por dentro. Isso nós não conseguimos ver, nós não enxergamos isso. Mas a palavra de Deus, irmãos, ela vai até a alma, até as juntas, até as medulas. Ela vai até aquela ferida que está interna. Glória a Deus. Ela tem esse poder. Ela tem um poder, irmãos, de trazer ao ser humano a cura, a libertação. Ela tem este poder de vivificar a pessoa, Essa palavra de Deus que nós estamos falando, ela tem muito poder. E às vezes você acha que é por o teu conhecimento, você acha porque é pelo teu traje, é porque você tem uma teologia. Não, irmãos, não é nada disso. É a palavra de Deus que faz a diferença. É a palavra de Deus que faz a diferença. Então, nós temos que fazer o quê? Pregar este evangelho, anunciar esta palavra, que somente esta palavra é o antídoto, para tirar, irmãos, este pecado do mundo, para tirar esta pessoa que está nesse lamaçal do pecado, para tirar estas vendas que está tapando os olhos dessa pessoa, porque a Bíblia diz que o Deus desse século, ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não vejam o evangelho. Então eles não enxergam esta palavra, eles não conseguem ver como outrora eu e você estávamos. Mas quando a verdade chega, como a Bíblia diz, que é como um martelo que esmiuça a penha, ela vai batendo, tem uma hora que ela arrebenta esta rocha, ela quebra esta pedra, este coração duro. E aí a palavra de Deus, ela penetra, até a divisão da alma. Olha, porque a palavra de Deus, ela é viva, é uma palavra viva, ela é eficaz, é mais cortante do que uma espada de 2 gumes,
ela penetra até a divisão da alma e espírito, e de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Eu me lembro de um rapaz, ele estava dando um testemunho para mim lá na empresa. Segundo ele, chegou muito furioso em casa, aconteceu um problema na empresa, e ele entrou no meio da confusão. Só sei que ele foi mandado embora sem direito. E esse rapaz, ele se revoltou tanto que ele colocou na cabeça dele que ele queria matar o chefe dele. Ele falou, vou matar esse cara. Fui mandado embora sem direito, vou matar ele. Né? E ele chegou em casa tarde, ligou a televisão e estava passando um programa evangélico, um programa cristão. E ali o pastor começou a pregar. E aí, nessa, o pastor apontou assim, falou, você, né? Você que está aí, está com angústia no teu coração, está com os maus pensamentos na sua mente, não saia daí. Depois do comercial, Deus tem uma palavra para você. Aí ele falou, está falando comigo. Ele olhou assim e falou, esse homem está falando comigo. Eu vou ver o que ele quer falar. Aí foi na geladeira, pegou lá uma água e tal, e sentou na frente do sofá e esperou. Aí, irmãos, o pastor pregando e foi falando tudo o que ele estava passando e o que estava acontecendo com ele. E falou, você que está com um pensamento, querendo tirar a vida de outra pessoa, e ele olhava para o lado e ele, está falando comigo, tá? Tudo que o pastor pregava, estava falando com ele. Ele falou assim, como que pode? Esse homem sabe a minha vida, quem contou o que eu estou passando para ele? E ele começou a chorar, ele falou assim, amanhã eu vou nessa igreja, amanhã eu vou na igreja. E ele foi, irmãos. Chegou na igreja, ele levantou a mão, aceitou a Cristo, e hoje ele serve ao Senhor através desta mensagem, porque é uma mensagem viva. O pastor nem conhecia ele, mas Deus conhece. Através da palavra, ela vai falando com a gente, vai transformando a vida do ser humano, né? Ela transforma, essa palavra ela tem poder, ela tem muito poder, irmãos. Glórias ao nome do Senhor, o poder da palavra de Deus, né? Nós que estamos aqui, estamos pelo poder desta palavra que nos alcançou. E o propósito, irmãos, qual o propósito da Bíblia? Estamos já encerrando essa lição. No decorrer desse trimestre, nós vamos abordar muitos outros pontos, né? Como a inspirada palavra de Deus, como a Bíblia, você aplica ela na sua vida diária. E o propósito da Bíblia, qual que é o propósito? Nossa declaração de fé ensina que a Bíblia é a mensagem clara, objetiva, entendível, completa e amorosa de Deus, cujo alvo principal é, pela persuasão do Espírito Santo, levar-nos à redenção em Jesus Cristo. Vamos ler aqui, João capítulo 16 e versículo 8. João capítulo 16, versículo 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo, né, ele vai convencer o mundo do pecado. A pessoa, irmãos, ela só nasce de novo quando ela reconhece que é um pecador. Quando ela ouve a palavra de Deus, ela se depara com a palavra do Senhor, ela reconhece que ela é uma pecadora, que ele é um pecador e que ele precisa de Cristo para ser salvo. E aí vem o arrependimento genuíno na pessoa, a pessoa se arrepende daqueles atos ruins que ela fazia, e aí, irmãos, ela entrega a sua vida a Cristo, porque ele vê que a Bíblia diz, né, em Romanos 3, 22, que todos pecamos e separados de Deus estamos. Todos separados de Deus estamos. E aí, você reconhece isso, que o Espírito Santo ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Nela, também, nós encontramos revelados os códigos morais para a sociedade. Ratifica-se que a moral bíblica não se relativiza pelos seus valores e são absolutos. Nessa compreensão, a Bíblia é a revelação de Deus, de sua vontade à humanidade. Dessa forma, o compromisso inegociável à igreja deve ser fidelidade, propagação da mensagem bíblica para a salvação e libertação dos
pecadores. Então, nós não negociamos, irmãos, a Bíblia. Terminamos o trimestre de 2021, né? Falamos um pouco sobre a vida do apóstolo Paulo, aquele homem extraordinário, e aí ele dá um conselho aos pastores novos, a Timóteo, a Tito, né? Aquelas cartas pastorais, e ele fala assim: Timóteo, persevera, mantenha a sã doutrina, não se afaste da sã doutrina, que esta sã doutrina, esta palavra fiel, essa palavra santa, ela vai te salvar e também salvará os outros. Não podemos, irmãos, de maneira nenhuma misturar, negociar, barganhar a palavra de Deus. A palavra de Deus nós não se barganhamos, nós não, irmãos, negociamos. Esta palavra, ela é fiel e verdadeira. É uma palavra, irmãos, o qual nós, um pouco aqui, fizemos um resumo de como que ela chegou até nós, de como esses 66 livros, eles passaram pelo canon, né? Eles passaram ali pelos critérios, né, da igreja, como chegou até nós. Então, esses livros, esses 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento, são a palavra de Deus inspirada pelo nosso Espírito Santo, pelo próprio Espírito Santo de Deus. Que na próxima aula, né, nós vamos falar um pouco sobre a inspiração divina da Bíblia. Nós temos aqui muitos temas que nós vamos extrair, muitas lições, e que através dessas lições vai agregar muito na sua vida. Você vai ver que você já está iniciando um ano, né? Iniciando com este propósito de participar da escola bíblica e também de ler a Bíblia inteira. Não desanime, não pare, né? Você vai ver a diferença na tua vida, porque eu digo uma coisa, irmãos, cada lição dessa que eu estudo, sabe, eu aprendo tanto, e a gente vai crescendo, assim, espiritualmente. Você vai entendendo e compreendendo, é como se fosse um baú de tesouros que você vai cavucando, e se você vai ali descobrindo cada pedra preciosa que você vai vendo dentro desse baú, assim como fosse a Bíblia. Cada vez que você lê, que você estuda, você vai descobrindo assuntos maravilhosos para a tua vida, né? E eu e você temos que colocar a nossa vida diante, né, da palavra de Deus. Ela tem que estar baseada na palavra do Senhor. Eu quero agradecer aqui a toda a igreja, quero agradecer aos irmãos, quero agradecer aqui ao nosso pastor. Estamos iniciando este trabalho da escola bíblica. Eu quero que todos vocês, irmãos, toda a nossa igreja, a igreja forte, é uma igreja cristã, uma igreja que estuda, que ama a palavra de Deus. Jesus é o verbo e se fez carne. O verbo é a palavra de Deus. Então, Jesus é a palavra do Senhor. Se você ama Jesus, você ama a palavra de Deus. Amém? Eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade e te espero na próxima aula, no nome de Jesus. Glória a Deus.